Bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá. Eu falo bom dia porque o dia não acabou. Como vocês estão nessa quarta maravilhosa? Muito bem. Hoje eu queria falar um negócio para vocês sobre determinação, que é muito importante. Já falamos disso várias vezes, mas de uma forma um pouco diferente. Queria dar um exemplo como que de algumas pessoas que venceram. Eu queria que vocês entendessem. Para você imaginar, olha só, imagina que você não tivesse nenhum fundamento sobre Cristo, nada, nem existia. E você é uma pessoa muito culta, tem muita inteligência, mas muito inteligente mesmo. Tanto que vamos dizer que você seria notada aí na mídia como uma pessoa muito inteligente, um gênio da época. E, e baseado na palavra, você iria buscar Jesus, saber quem era, ir atrás dele. Você imagina como que poderia ser isso, né? Dá para entender, olha só. Existia na época de Jesus, umas pessoas que a Bíblia chama de magos, outros chamam de cientista, gênios e coisas assim. Eles eram astrônomos que estudam o céu e tal, não astrólogo, certo? Que lê carta, essas coisas, não lê estrela, signo, nada a ver. Eles eram astrônomos, que é isso? Eles estudavam as estrelas, o posicionamento, o calendário e tal. E pela cultura deles, olha só, baseado na Bíblia, no livro de Neemias, no livro de Salmo, no livro de Daniel, no livro de Isaías, baseado em vários livros, eles, eles tiraram uma conclusão e aí apareceu um sinal no céu que eles estavam esperando há centenas de anos e apareceu. Como hoje está esses sinais aí de todo dia, já está acontecendo. O amor de muitos esfriaria, o evangelho dá comichão no ouvido de muitos, quem é mais ou menos, né? O evangelho come o ouvido da comichão. O que é isso? Ele não quer escutar o evangelho, ele prefere escutar o que ele quer. Vocês viram como está o ser humano, né? Cada um quer seu direito, não existe mais padrão, não existe mais norma, não existe mais nada. A rebelião está totalmente solta por aí, ninguém aceita a autoridade de ninguém. E o tempo está acabando. Esses são sinais. Agora, os três reis magos, falam que é reis, mas falam que é magos, e na verdade eles eram estudiosos ao extremo, físicos e tal, tudo mais, né? Se você abre aí em Mateus 2, verso 1 até o 12, Mateus 2, logo no início aí, e fala assim, vamos ler. E tendo nascido Jesus em Belém de Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Uns, são três, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Para quem que ele falou? Para Herodes. E olha só, olha o grau desses caras. Eles foram falar direto com o rei, procurando, achando que o Herodes saberia. Só que o Herodes não estava sabendo de nada, eles eram mais inteligentes. Ouvindo isso, o Herodes se perturbou, falou: opa, peraí. E toda Jerusalém
ficou perturbado também, porque o rei dos judeus, o Herodes, lembra que estava sob domínio naquela época, né, domínio romano, e estava meio estranha a situação. Os judeus esperavam um libertador, né, e não se falou sobre isso. Então, e ele chamou todos os príncipes sacerdotes, né, e os escribas do povo e perguntou onde havia de nascer o Cristo. Ele chegou todo mundo lá, os bambambãs, os maiores lá, falou assim, e aí, onde que nasceu esse Jesus aí, Cristo, o Messias, o esperado? E eles disseram, em Belém, da Judéia, porque é assim que está escrito pelo profeta, qual? Isaías, tá? E lê assim, e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és maior que entre as capitais de Judá, porque de ti sairá guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Entendeu? É esse verso aqui eles repetiram lá de Isaías. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhe aparecera. Enviando-os a Belém, disse, ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando achardes, participai-mo. Quer dizer, me fale, né? Para que também eu vá e o adore. Esperto esse Herodes aí. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela, que tinham visto no oriente, ia diante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito, com grande alegria, porque estava acontecendo, né? E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abriram os seus tesouros e ofereceram dádivas, ouro, incenso e mirra. E, sendo por divina revelação, avisado em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Você vê que coisa, como Deus se preocupa com os detalhes, né? Ele não impediu de ir antes, porque tinha que se cumprir bastante coisa. Mas na volta, por quê? Porque tinha tempo para ganhar alguma coisa, e Deus ele faz do jeito dele. Então a estrela que os magos viram do Oriente tem sido alvo de muitas explicações aí, né? Para alguns aquela estrela era um grupo de anjos que voavam naquela noite, para os astrólogos um cometa, né? Que segundo eles aí teve uma aparição para aquele dia, que foi o cometa Halley, falam, né? Que é o cometa Halley, né? E para astrologia era uma combinação de várias estrelas, podia ser o Júpiter e Saturno, como dá aqui de vez em quando, né? Podia ser também, mas eu acho que mais era o cometa Halley, tá? Eu creio. Foi algo dirigindo aí de uma forma sobrenatural. Mais ou menos que nem a nuvem lá do que dirigia o povo, né? Do Egito, né? Então, pensa bem, esses camaradas tinham sede de buscar Jesus, e eles analisaram a Bíblia lá na época, até que apareceu a estrela, se confirmou, e eles saíram desesperadamente atrás, porque eles queriam conhecer o Messias, né? E essa história é meio estranha, porque eles não se fala muito se esse povo era judeu, esses reis eram judeus, ou se de outro planeta, não, de outro país, né? Então, pensa bem, eles tiveram um negócio, olha só como foi. Eles buscaram pelo Messias, pelo Senhor, com muito sacrifício. A travessia foi grande, né? Eles deixaram para trás lá todas as comunidades que eles tinham, eles eram senhores de muito dinheiro, e eles deixaram essas comunidades aí e vieram embora. Uma travessia longa, eles eram de outros países, pelo que dá para saber, eles andaram bastante tempo, né? E eles
chegaram lá com humildade e ofereceram os presentes para Jesus, que ninguém nem sabia como era a coisa direito, porque não havia essa história toda, né? Eles tiveram muito abnegação. O que é isso? Eles não desanimaram. Se você percebe, eles foram para Herodes para perguntar, para ir mais direto, mas aí viram que Herodes também não sabia, achou estranho, mas eles poderiam falar, acho que nós erramos, né? Herodes não está sabendo que ele cuida desse país, eu acho que nós vamos ter que voltar. Não, eles foram embora e seguiram informações. Eles viram lá, né? E eles estavam próximo de Belém, mas eles contavam que um Messias teria sido recebido pelo grande imperador, né? Que era Herodes, mas não foi. Assim como Jesus, ele não é recebido por quem tem muita arrogância, quem é o gostoso, quem sabe de tudo, que é o cara, né? Sabe que eles tiveram também esses magos, eles tiveram muita paciência, sabe? Eles não se apressaram para ver o resultado, então não erraram. O resultado ele vem no tempo certo, sabe? A nossa busca tem que ter a direção, só que ela tem que se manter nessa direção. Muita gente começa a buscar Jesus, até com a gente na igreja e tal, e com o tempo ele não vai se mantendo nesse caminho, ele vai ouvindo aqui, ouvindo lá e começa a dispersar, porque ele não tem paciência de ver o resultado, e o resultado está na frente dele, basta obedecer, né? Eles também, olha, imagina a confiança que esses magos tinham na palavra, né? Eles saíram lá da terra dele, com certeza levaram os presentes porque sabiam que iam chegar ao seu destino. Como é que é você? Você, quando está buscando Cristo, você sabe, tem confiança, vai até o fim, tem paciência, tem abnegação, você desanima, você faz sacrifício, né? E outra coisa, esses, por mais que eles se considerassem gênios, que eles tinham esse grau de gênios, acima da média, eles perguntaram para Herodes e juntou o povo e eles aceitaram essas informações. Então, uma lição que eu tenho aqui muito grande seria a humildade deles, de aceitar, né? Então, os pastores, se você entende que os pastores também viram, veio o anjo, falou com os pastores, né? Falou de uma manjedoura. Então os pastores encontraram Jesus na manjedoura. Eles foram por causa da manjedoura, né? E foram buscar uma manjedoura porque o anjo falou que era uma manjedoura. Os magos, eles não sabiam de nada, mas eles foram encontrar Jesus numa casa, né? E acharam lá, né? Maria, José e a criança, né? Agora, se você vai lá para diante, depois que Jesus estava com a vida já andando, se você vê a mulher samaritana, por exemplo, encontrou Jesus num poço, né? Aquele endemoniado de Gadareno, ele encontrou Jesus onde? Num cemitério. Zaqueu subiu em cima da árvore, né? Saulo, que virou Paulo, ele estava andando de cavalo, caiu do cavalo na estrada de Damasco, né? Está em Atos 9 lá, né? Onde e como nós vamos encontrar Jesus não é tão importante. O importante é ter uma experiência com Ele, é ir buscar Ele de uma forma e ter essa experiência com Jesus, né? E depois vem um negócio chamado adoração. Se você vê os magos lá, tem uma passagem que fala que eles adoraram. Eles se prostraram e adoraram, quer dizer, eles dependeram daquilo. Ó, eu me coloco, quando ele se ajoelha, eu coloco debaixo da tua autoridade, tá? Então, um verdadeiro encontro com Jesus, para mim, é uma adoração, porque eu vou estar debaixo dessa provisão, dessa autoridade dele, né? Eu digo que debaixo
soberania de Jesus não tem posições ou títulos. Não existe doutor, não existe senhor, ele é tudo, né? E também a adoração, quando você entende o que é adoração, que é uma provisão vinda de Deus e você depender daquilo, é uma dependência, né? Isso aí precisa de um desprendimento pessoal total. Você não pode ser preso em nada. Desprendimento é desprender, tirar o que você está preso, amarrado. A única dependência pode ser de Jesus, né? Todos nós, assim como os magos, nós temos algo a dar para Cristo. Nossa vida. Nós temos um problema grave, porque hoje o evangelho está tão banalizado que dar a vida a Cristo é você ir na igreja. É errado. Dar a vida a Cristo é ser como Ele e viver como Ele, tá? E Jesus, ele se tornou nosso mestre do caminho, rei, ele dá ordem, é dele, todo o nosso reino é dele. E ele é o sumo sacerdote que nós deveremos ser iguais a ele, estar lá puro, no Santo dos Santos, oferecendo o nosso sacrifício sempre, tá? Vamos lá. O resultado é o seguinte, você tem que entender isso. Você sabe qual que é a vontade de Deus para você? Talvez não, mas entenda que ele é bem claro nisso. Você tem que ser igual a ele, ser ele, parte dele. Então, Jesus ele veio para ser o irmão mais velho de muitos irmãos iguais a ele. De muitos irmãos iguais a ele. E uma coisa que Jesus, ele foi, estou sendo bem rápido hoje, uma coisa que Jesus foi, ele foi obediente. Então nós temos que ser obedientes. O verdadeiro cristão, ele anda no caminho de Cristo. Né? Esse nome cristão, ele detonou. Porque agora qualquer um, né? Eu fui fazer uma visita e a pessoa fala, não, eu sou cristão desde de nascimento, eu não vou na igreja, nem conheço nada de Cristo, mas eu sou cristão, sou bom, faço minha parte e tudo bem. Esse aí é a filosofia das igrejas de hoje também, entendeu? Mas o nosso caminho tem que ser diferente, nós temos que ser ele, não conhecer ele, não estar perto, nós temos que ser ele, né? Deus ele altera a nossa vida. Se você está vivendo a mesma vida, você não é ele. Você está na mesma vida. Ele altera a nossa vida. Ele transforma a nossa vida, né? O outro caminho pode ser mais longo, mais difícil, de menos prazer, mas é o caminho que Deus nos mostrou, né? Esse outro caminho que a gente tem que seguir, não aquele que a gente estava, né? Então, entenda que talvez você já está cansado de ouvir isso, mas leia essa história dos magos do Oriente, né? E se coloque assim nessa determinação com a inteligência que você tem, é racional, né? O cristão de hoje não é guiado por estrelas. Nosso Deus nos dirige e nos guia através do seu espírito. E para você ter esse espírito, você precisa se limpar para ele poder entrar. Isso requer o quê? Obediência ao extremo, paciência. E o resultado, né, é gozo, né? Mas você tem que entender que sem obediência, sem determinação, você não consegue. Como que o Espírito Santo trabalha na rebelião? Como que o Espírito Santo trabalha sem direção? Como que uma pessoa pode dizer que ela está sendo dirigida por Cristo entrando em pecado, em traição, mentira, facção, sei lá, tudo, todos os usão aí da vida, tudo que tem em Gálatas 5.
e falando que ainda é de Cristo, indo contra o que está na palavra ou colocando palavra na Bíblia. Eu sou muito questionado por algumas atitudes, né? Que a turma vem com uma cultura de outras palavras e aí quer colocar palavra na Bíblia, que o cara não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, que tanta coisa aí. E a gente tem que seguir a palavra, não adianta você achar uma doutrina antiga lá e tentar enfiar na igreja, não tem condição. A palavra é aquela lá. Deus, ele enviou seu Filho, Jesus, para que o busquemos, encontremos e para que o adoremos, ou seja, dependemos dele totalmente. Amém? Não dá volta não, povo. Nós vamos voltar dia 1º. Graças a Deus. Ordem de Deus. Não foi antes, não podia voltar antes. Deus sabe. Queria, né? Mas não podia. Não é pela corona não. Pode até ser também, não sei. Mas Deus falou não, e não. Não. Quando eu sou obediente, custe o que custar. Você sabe que a obediência, você pode sofrer muito, né? A gente sofre perda, sofre isso, sofre aquilo, mas a obediência é tudo. Eu prefiro perder minha vida por obediência e eu não quero perder essa obediência. Então eu queria que você entendesse que a busca por Cristo, ela tem que ser sem limites, sem limites. Eu espero que você entenda e você viva essa vida com Cristo. Tem exemplo dos magos do Oriente. Ouça essa história, conversa sobre essa história. Não é só no Natal que a gente deve conversar sobre isso, mas eu acho que você já está na hora de examinar as Escrituras num outro tipo de versão, se analisar a história. Na época de Natal, o nascimento de Cristo, todo dia, ele foi o que veio me buscar, resgatou e me tirou da lama, e ele tem que ser proclamado todos os dias. Os magos do Oriente, com toda a sabedoria, com tudo que eles tinham de soberba, que eles poderiam ter, não tinham. Nós não somos nada, mas Cristo é tudo. Essa é uma grande lição. Vá para Jesus totalmente liberto das coisas. Tudo para Ele, é dele tudo. Boa quarta, boa quinta, boa sexta, bom sábado, bom domingo. Domingo estamos juntos, a última live, espero, né? Não se sabe nada, mas a última live. Depois nós vamos estar ao vivo, tá ok? Para uns do interior, de vez em quando nós vamos estar na live aí, que nós vamos tentar fazer live quando a gente está no interior, né? Que tem muita gente no interior. E eu quero estar junto cada dia. Então se prepara, dia 1, grande ceia. Grande ceia. Então nós vamos estar lá para estar junto, e eu quero que você se prepare para ter comunhão com teus irmãos. A maioria está vacinada, até a Daniele vacinou hoje, a Damares está vacinada, tem 30 e poucos anos, né? 34, 35, até voltar dia 1º, acho que toda a igreja aí, até os 18 anos já vacinou, até adolescentes talvez, né? Então espero que você esteja preparado, tá bom? Deus te abençoe e te guarde. Sobre ti resplandeça o rosto do Senhor. Deus esteja contigo nesses dias. Até.